Jesus esvaziou-se de si mesmo. Esse é o título do terceiro tópico da próxima lição, que será lecionada no domingo, a lição de número 6, que tem por título Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Eu sou o professor Lucas Gomes, estou muito feliz em saber que você escolheu o meu canal para prepararmos juntos a próxima aula. Eu peço que você se inscreva neste canal, ative o sininho e também deixe o seu like, é muito importante para a continuidade do meu trabalho. E se puder, compartilhe esse vídeo com outros professores, eu tenho certeza que será uma bênção para todos. Bom, o texto base deste tópico é Filipenses 2, a partir do versículo 5, que nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A partir do século XIX, alguns teólogos passaram a crer em uma doutrina, e estes são chamados de teólogos quenóticos. Por quê? Eles acreditam na quenosis, que é o esvaziamento do Cristo para assumir a forma humana. Quenosis é uma palavra que deriva de um verbo grego, kenou, que significa esvaziamento. Estes teólogos entendem que o Cristo, ao encarnar, ou para encarnar, teve que abrir mão dos seus atributos. Então ele não era mais onisciente, onipotente, onipresente, pois eram atributos específicos da divindade. Essa crença, ela vai contrária às escrituras, ela é contrária às escrituras, porque o próprio texto dos evangelhos nos mostra Jesus onisciente, onipotente e onipresente. Então, de fato, o que aconteceu? O que Paulo quer nos explicar ao dizer que Cristo se esvaziou? A doutrina do esvaziamento diz ainda a partir da kenosis que ele abriu mão dos seus atributos, mas conservou uma consciência divina. Então ele sabia quem era e o que estava para fazer. Ele tinha um conhecimento pleno da sua missão. Vamos então entender o que Paulo quis dizer com esta doutrina do esvaziamento. Paulo, ele de maneira alguma quis dizer que Jesus interrompeu os seus atributos. Ele permaneceu onipotente, onipresente, onisciente. Mas Paulo quer dizer que temporariamente ele deixou o seu lugar para assumir a forma humana. Então ele abriu mão das suas prerrogativas divinas e não as exigiu, como que querendo ainda participar dos mesmos privilégios da divindade. Por exemplo, Tiago nos diz que Deus a ninguém tenta, pois não pode ser tentado pelo mal. Veja então que o Cristo, ao assumir a forma humana, o Cristo ao encarnar, ele aceitou ser tentado. Mateus 4 e os demais evangelistas nos mostram Satanás o tentando. Ser tentado é diferente de estar em pecado. Tentação é uma coisa, cair em tentação é outra. Tiago disse que Deus não pode ser tentado. Então, no momento em que Cristo deixa o seu lugar para então encarnar, ele não exige mais essas prerrogativas divinas, e um dos exemplos é o momento em que ele então é tentado. Paulo está dizendo que ele abriu mão do exercício para tornar-se homem. Por exemplo, nós temos os nossos atributos, a consciência, a fala, a razão. Só que temporariamente, através do sono, nós abrimos mão de todas essas coisas. Quem dorme não vê, não ouve, não fala. A razão naquele momento meio que temporariamente está suspensa. Mas temporariamente.
E não é o fato de você ter temporariamente deixado de falar, de ouvir, de ver, de raciocinar, que você deixou de ser homem. A mesma coisa é Deus. Então, a mesma coisa é o Cristo. Ele deixou o exercício da função divina, abriu mão das prerrogativas divinas para se tornar homem. Outro exemplo que posso dar é o caso do presidente. Quando ele deixa o seu país e vai para outro, um outro assume o seu lugar, no caso, o vice-presidente. Agora este é presidente em exercício. O que está fora não está em exercício, mas ele não deixou de ser presidente. Então é isso que Paulo quer nos mostrar ao dizer que Cristo esvaziou-se da sua glória. E aí eu tenho aqui alguns teólogos que nos trazem uma explicação. Por exemplo, eu estou com a teologia sistemática do Strong, e ela então nos explica que no ato do Logos pré-existente, segundo o qual ele interrompeu a sua glória divina com o Pai para tomar a forma de servo. Segundo, o Logos, ele se submeteu, então esse esvaziamento fala da submissão do Logos, do Cristo, ao Espírito Santo, ou seja, enquanto homem ele se submeteu a ser dirigido pelo Espírito Santo, coisa que na divindade não acontece. Há uma harmonia entre os três e não existe uma hierarquia. Mas numa posição humana, ele se submeteu à direção do Espírito Santo. Também o Strong nos explica que nós podemos perceber os estágios da sua humilhação a partir do momento em que ele se sujeitou às limitações humanas. Então ele se esvazia para se sujeitar às limitações humanas. Também ele se sujeita não só à tentação, como eu falei, mas também ao sofrimento. E aí, veja, no momento em que ele se esvazia para se tornar homem e ter nele as duas naturezas, humana e divina, o seu lugar na divindade não ficou vazio. E aí o Strong nos traz uma coisa muito importante, que seria a seguinte pergunta: durante a vida terrena de Cristo, o Logos existia fora da carne de Jesus? E aí ele diz que a resposta deve ser positiva. Por quê? De acordo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, é Cristo, é a palavra, é o Logos quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então quer dizer que ele, embora tenha encarnado, ele não deixou seu lugar na divindade, porque senão todas as coisas não teriam sustentação. Segundo, embora ele tenha encarnado, ele não deixou seu lugar na divindade. Por quê? Colossenses 1,17 nos diz que todas as coisas por ele subsistem. Então, se ele simplesmente deixasse o seu lugar e não estivesse na divindade, sem ele, tudo perderia o sentido. Como entender isso, então? Através do atributo da onipresença. Sendo onipresente, ele pode estar plenamente em todos os lugares. Ou seja, ele está presente na encarnação e ele está presente na divindade. Então, em virtude da sua onipresença, o Cristo pôde sofrer na terra enquanto homem, enquanto no céu ele estava reinando através da sua onipresença, certo? Então, é bom observar que Cristo ele se desvestiu, ele tornou-se homem, não da sua substância. Então ele não abriu mão da sua substância. Ele permaneceu sendo Deus. E o que faz ele ser Deus? É ele ser onipotente, onipresente e onisciente. É claro que numa condição humana ele não tinha esses atributos. Mas se entendermos que ele tinha uma natureza divina, ele possuía ainda todos esses atributos que o colocavam em igualdade com Deus.
Para nós concluirmos então essa explicação, eu quero ler para vocês o texto da Bíblia de Jerusalém, pois ela nos traz uma clareza maior e não levanta tantas questões como a revista e corrigida. Olha que nos diz o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas despojou-o, tomando a forma de escravo. Então ele se despojou dos direitos para se tornar homem. Um Deus não morre, mas ele abre mão desse direito e ao tornar-se homem, agora ele está sujeito à morte. O texto segue dizendo, tornando-se semelhante aos homens e reconhecido em seu aspecto como um homem, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. De acordo ainda o Strong, nós temos uma outra versão que nos traduz o texto da seguinte maneira. Ele esvaziou-se a si mesmo. Como que ele traz esse texto? Mas fez de si mesmo um nada. Então isso quer dizer que o esvaziamento se refere ao papel e à posição, não aos atributos essenciais ou à sua natureza divina. Tudo isso quer dizer que ele assumiu um papel de humildade, certo? Agora ele não é somente Deus, agora ele é plenamente Deus e plenamente homem. Por isso está sujeito a todas as questões da humanidade. Professor, eu espero ter auxiliado você neste terceiro tópico. Caso você não tenha assistido às explicações que dei para o tópico 1 e o 2, aqui na playlist do canal você poderá encontrar. Então é só entrar no canal, ir em playlist e você terá acesso às outras duas explicações. Deus abençoe você. Peço que curta este vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e, se possível, compartilhe para que juntos possamos alcançar mais professores. Deus abençoe você. Até a próxima lição.